Estamos aqui hoje para dar início a um lindo projeto, o Pode Florir, um podcast criado pelo Instituto Florir para transformar dor em consciência e afeto em proteção. A cada episódio, damos voz a histórias reais, reflexões e orientações que fortalecem famílias, profissionais e toda a rede de cuidado com a infância. Mais do que um programa de áudio, é um movimento educativo e humano que semeia prevenção, acolhimento e transformação social. E é tudo isso com essa profundidade, com a leveza das flores, que você vai se deparar com muita educação e muito conteúdo que transforma vidas. E para explicar um pouquinho mais sobre como vai ser esse podcast, de onde surgiu essa ideia, eu vou passar a palavra para a fundadora e cofundadora do Instituto Florir. Vamos começar ouvindo a Eliana. Oi, Fabi. Oi, pessoal. Então, você falou já praticamente tudo, né, do podcast. A apresentação foi maravilhosa. E a ideia é justamente essa, é da gente ter um espaço para a gente poder conversar desses temas de EZPAS. EZPAS é Educação Sexual e Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual, que não é um tema leve, não é um tema gostoso, mas é um tema necessário. Né? O Instituto Florir ele trabalha com a proteção infantil. O nosso lema é cultivar a infância saudável. E aí a gente pensou, né, num espaço mesmo para poder conversar um pouquinho, para a gente entender, para a gente quebrar o silêncio em relação a esses temas que são tão delicados, mas tão necessários para a nossa sociedade. Tá, Eliana, antes da gente continuar, falando um pouquinho mais sobre a dificuldade de falar desses temas, esse espaço, como vai ser, eu gostaria de pedir para as profissionais se apresentarem, que estão aqui, que vão encabeçar esse projeto, né? Assim como eu, que fazem parte do Instituto Florir. Eu gostaria de começar pela Kelly, pela cofundadora. Pode ser, Kelly? Sim, claro. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que esse seja o nosso primeiro episódio e que vocês venham nos acompanhar daqui para frente, os demais episódios que serão assim com temas maravilhosos e com temas bem educativos, principalmente falando da questão do cultivando a infância saudável. Vamos lá, Fabi. Falando sobre a minha formação, eu venho da formação de Direito, Recursos Humanos, eu tenho pós em Serviço Social e tenho também a pós em Responsabilidade Social, SG e Compliance. Aí, atualmente, a gente vem aqui para poder estar auxiliando no todo o trabalho do Instituto Florir. Muito obrigada, Kelly. Vocês viram que a gente já começou bem, né? Estamos bem. Vamos ouvir agora um pouquinho a Rafa, que também faz parte da equipe e vai nos contribuir aqui para o Instituto Florir e para o podcast. Bom, então, como a Fabi já me apresentou, eu sou a Rafaela, sou mãe da Lorena, de 3 anos, e eu falo muito essa questão de ser mãe da Lorena porque, para mim, é o divisor de águas. Eu sou uma pessoa antes da maternidade e uma pessoa completamente transformada após a maternidade. Porque eu trabalho com violência doméstica há cerca de 10 anos, já tenho uma grande vivência nessa área, porém, a partir do momento que eu decidi ser mãe, que eu planejei ser mãe, eu vi um mundo que eu acreditava que não existia. Mesmo eu atuando com violência doméstica, eu acreditava que eu tinha plenas condições de proteger a minha filha quando ela nascesse. Mas, durante essa gestação, atuando nessa área, eu entendi que eu não tinha esse poder. Porque até a maternidade, eu era a profissional da infância, de proteção à infância. E a partir do momento que eu decidi ser mãe, eu passei a fazer parte da causa de proteção à infância, porque eu vi que eu não teria condições de proteger só a minha filha se eu não protegesse também todas as crianças. E isso aconteceu em uma situação, durante essa minha atuação, né, 2 semanas antes de eu sair de licença maternidade,
chegou um caso justamente de escuta especializada, de uma situação de violência de escola. E como eu sou extremamente metódica, organizada, eu fazia a pesquisa da escola da minha filha até mesmo antes de eu estar grávida. Quando eu comecei a planejar a gestação, eu já comecei a fazer a busca da escola. E essa era uma escola que eu planejava, talvez, colocar a minha filha. E aí ocorreu esse fato de violência com uma condução inadequada da escola. E aí eu entendi que eu precisava buscar mais conhecimento para que eu, de fato, protegesse a minha filha, que só o fato de eu ter uma família mais organizada, uma família que não tinha situações de violência, isso não seria suficiente para proteger. E desde então, né, desde ainda a minha gestação, eu passei a cursar várias formações. Eu iniciei minha pós-graduação em atuação psicossocial e as múltiplas violências. No meu puerpério eu comecei o EZPAS, com a Leiliane Rocha. Já tinha formação em psicologia jurídica. Cursei também educação parental, que o meu certificado está fresquinho, acabou de sair. E também a especialização em escuta especializada, que hoje é o meu amor, né? Porque eu acredito que com a escuta especializada a gente dá voz para as crianças, né? A gente consegue enxergar a situação de violência pelo olhar da criança, o que não era possível até pouco tempo atrás e ainda não é em muitas situações, né? Existem ainda muitas situações em que a criança, mesmo com a legislação de 2017, ela ainda é silenciada por medo, por receio dos profissionais, por falta de conhecimento. E a ideia é a gente desmistificar também um pouquinho isso. Mas já é a primeira iniciativa, né, de revitimização. Ainda a gente não está no ideal, mas assim, é o possível. A gente faz ainda com a escuta, né, já inserindo aí essa lei, já é um primeiro passo em relação. Ainda temos muito a avançar, mas já é um começo, você não acha, Rafa? Com certeza. A lei, eu falo que a lei ela não traz nada de novo, né? Porque na verdade ela organiza o sistema de garantia de direitos que já preconizava a organização dos serviços, né? Já lá desde 2006 e nunca saiu do papel. Então ela veio para de fato trazer a voz dessa criança, organizar os serviços para que a informação seja compartilhada, não a criança seja compartilhada. Não que ela vá de serviço em serviço, de técnico em técnico, para ela relatar a situação de violência que ela viveu. Mas, mesmo a lei sendo de 2017, eu falo que a gente ainda está engatinhando. Exato. E muito ainda. Né? Falta muito ainda e falta também um pouquinho as pessoas se sentirem responsáveis pela proteção à infância, né? Eu acho que a questão da escuta, ela é muito também no sentido particular da pessoa enxergar a sua própria infância ou enxergar talvez como que é a relação dela com os filhos. Porque como é que eu vou fazer uma escuta especializada de uma situação de violência se eu bato no meu filho? Né? Então chega lá para mim a criança chorando porque levou um tapa, um chute, né? Ou uma situação de violência psicológica, uma humilhação. E se eu faço isso com meu filho em casa, como é que eu vou colocar isso no papel, questionar essa criança e mandar isso para uma rede que pode ter consequências, né? Pode acontecer um inquérito policial, pode acontecer uma punição para esses pais, e eu faço mesmo. Então, a escuta é olhar um pouquinho para si. Ô, Rafa, acho que você já traz um ponto muito importante e que, sim, nós vamos tocar nesses assuntos e vamos precisar da ajuda de todos que nos escuta, que tiver acesso e contato a esse conteúdo, ter coragem de se olhar, porque nós vamos falar de proteção à infância e de uma maneira consciente ou inconsciente, que a gente vai trazer aqui para ter essa educação emocional mesmo das pessoas, é bem isso que você falou. Se eu bato no meu filho, eu vou lá reclamar que a professora grita e eu bato. E a pessoa fala, mas eu sou mãe, mas isso não te dá o direito de bater.
A professora grita e daí ela fala, mas e essa mãe que faz... A gente fica disputando quem faz pior ou quem faz, ou consciente ou inconscientemente, eu sei que eu faço também. Então, não é possível falar de proteção à infância sem a gente rever o comportamento do adulto. E eu já fiz, e vou trazer aqui ao longo dos episódios, coisas que hoje eu tenho muito arrependimento do que eu fiz com os meus filhos. Então, não é um julgamento, um apontamento. Mas nós não vamos mudar, transformar uma sociedade sem proteger a infância. Sem quebrar o paradigma de que porque é criança eu posso silenciar, eu posso bater, eu posso dizer o que ela sente, deve ou não sentir. Né? Eu ouço muitas mães falando assim, mas eu conheço meu filho. E eu hoje tenho certeza que não conhece a maioria. E, Fábio, a Rafa, ela trouxe para nós uma questão que ela focou bem nisso, claro, né? Que é a questão de que a maternidade, o quanto mudou ela. E ela mesma falou que, olha, antes da maternidade ela era uma pessoa e aí depois ela virou outra pessoa, uma outra Rafaela. E eu falo a mesma coisa também, porque eu vim de um mundo, porque o meu pai era muito protetivo também, o meu pai, ele na época era juizado de menor, que a gente falava, né? E o meu pai já era. Então, eu cresci ouvindo muitas histórias e eu ouvia e eu vivenciei essas crianças dentro da minha casa. Então, o meu pai, naquela época, já fazia muita coisa. E aí eu fui crescendo, vendo tudo isso. E aí, um momento da minha vida, eu parei e falei, não, a gente vai fazer alguma coisa para a gente tentar evitar essas situações. E que eu falava assim, como que a gente consegue evitar que uma criança vá para um acolhimento? Ou por que aquela família está passando por algumas situações? Eu já cresci, né, com essas histórias e eu cresci com isso dentro da minha casa. Foi quando eu decidi ir para o Conselho Tutelar. Que aí eu fui para o Conselho Tutelar para poder entender melhor. E não assim com a esperança de que eu iria realmente mudar o mundo e fazer alguma coisa. Mas eu pensava comigo aquela questão de que eu tinha que fazer entender o porquê que aquela família vinha com todo aquele sofrimento da criança. Porque muitas vezes no Conselho Tutelar, as pessoas, né, atendiam as crianças como vítima. A primeiro momento, a gente pensa na proteção da criança. Mas aí, você parando para pensar... E lá atrás, o porquê que a família fez alguma coisa? O porquê que a família teve que abusar em algum momento né, de bater? O porquê que a família fazia alguma coisa? Porque a gente também tinha que acompanhar. Porque que a gente também tinha que entender essa família e não julgar a família. Então, eu vejo também que é da mesma situação, aquilo que a Rafa colocou. Então, quando eu era pequena e eu vivenciava tudo aquilo dentro da minha casa, eu tinha um olhar. Depois, quando eu fui viver tudo isso dentro do Conselho Tutelar e realmente entender o porquê que aquelas crianças iam primeiro para minha casa, para depois ir para algum outro lugar, mas eu falava, mas por que a família deles não pode ser certinha? Por que a família deles também não é igual à minha? E aí você passa a não julgar mais. E essa foi a primeira atitude quando eu entrei no Conselho Tutelar. Eu falava assim, eu jamais vou julgar nenhuma família antes de entender a situação deles. E é interessante isso que você traz, que a gente precisa entender a diferença de julgamento e de responsabilidade social, né? Quando a gente julga, a gente vai começar a adjetivar, tanto para o bem quanto para o mal. A gente acredita muito no julgamento Rotular, né? negativo, como se o único que não pudesse é o julgamento negativo. Então, eu estou julgando, nossa, e começo a adjetivar mesmo. Aquele pai é isso, é aquilo, aquela mãe é uma desleixada, isso eu estou julgando. Essa mãe está faltando com responsabilidade, com os cuidados básicos e precisa ser feito algo. Isso é responsabilidade social. Porque a gente tem um discurso na sociedade muito bem articulado por conta de uma sociedade de poder, mas eu não quero julgar. Mas você não julga. E aí, julgar é adjetivar. Você, inclusive, pode estar julgando uma pessoa muito bem, falando muito bem dela, e você não tem ideia dela ser, às vezes, um possível abusador. Então, o julgamento para o bem ou para o mal, você corre o risco de será que você banca aquilo, né? Porque aquela pessoa pode se transformar, a vida pode mudar.
Então, a responsabilidade social sobre uma criança, sobre a transformação, sobre reeducar, mexer na cultura, o entendimento que você traz, Kelly, é fantástico. Entender por que essas famílias estão chegando nesse lugar, por que é tão naturalizado fazer isso. O entendimento é para você atuar na causa, mas não vai tirar a nossa responsabilidade social de proteger a criança. Exatamente. De se transformar, tá? Então, isso do julgamento eu sempre acho muito interessante a gente pontuar, porque senão muitas pessoas, para não terem responsabilidade social diante de uma situação, falam, eu não quero julgar. Exato. E não é sobre isso. E nós, vai ser assim, gente. Vai ser desse jeito que a gente vai fazer. Agora nós vamos continuar a apresentação. Se apresenta para nós, Eliana, por favor. Então, tá joia. Como a Fabiane já falou, eu sou a fundadora do Instituto Florir. A minha formação a minha primeira formação foi de psicologia, eu sou psicóloga de formação, pedagoga, trabalho na educação já há bastante tempo. E eu trabalhava em escola e em consultório, atendendo crianças. Em 2015, eu fiz um concurso para ser psicóloga da assistência. E aí foi um outro universo que se abriu. Né? Eu fui ser psicóloga da assistência e foi onde eu me deparei com todas as questões da violência. E aí que surgiu não vou dizer sonho, né? Mas surgiu aquela responsabilidade social, aquela necessidade de ajudar, de fazer algo mais. Porque eu via lá na assistência e a Rafaela trabalha na assistência até hoje, é técnica da assistência, ela enquanto assistente social e eu enquanto eu fui psicóloga. A gente vê que a atuação lá, os profissionais fazem o melhor possível, mas ainda tem muito para fazer. Como ela falou, a gente ainda está engatinhando. E aí veio aquela necessidade, eu falava assim, e agora? Essa criança que está aqui me relatando que passou por os piores tipos de violência. Ela foi espancada, ela foi machucada, ela foi humilhada, ela foi estuprada, né? E aí a gente faz um relatório, manda para o juiz, às vezes a criança vai para o acolhimento, às vezes o autor da violência ele sai da... Mas e aí o depois? Como é que essa criança fica? E aí eu senti essa necessidade de dar esse acompanhamento para essa criança, de dar um florescimento mesmo. E aí, desde então, eu falo que eu venho gestando a organização, até que o ano passado, né, em 2024, nasceu oficialmente o Instituto Florir, né, para a gente realmente trabalhar na prevenção, antes que as violências aconteçam, e também na assistência das crianças que já foram violentadas, né, dar uma assistência na área assistencial mesmo, na área da saúde, com atendimentos psicológicos, orientações jurídicas. E é essa um pouquinho da minha trajetória. Também sou mãe de 2 meninos. E aí eu quero já tocar num pontinho aqui que a gente fala muito, né? Realmente a estatística mostra que as maiores vítimas são as meninas, né, em torno de 13 anos, mas os meninos também. Sim. Isso é uma coisa que eu fui ver lá na prática. Né? Eu atendi muitos meninos e aí os meninos ainda têm mais dificuldade ainda de relatar. Sim. Porque ainda é visto como, na nossa sociedade machista, nossa, como uma sorte, né? Ele foi iniciado cedo, né? Uma mulher iniciou, só que é abuso, a criança não está preparada para aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de violência mesmo, né? A gente nunca está preparado para a violência, mas uma criança menos ainda. A gente vai contar umas verdades aqui difíceis de engolir, às vezes. Nós vamos. Gente, aí vocês respiram fundo, a gente ensina a autorregulação emocional também, então vocês vão dar conta de acompanhar o podcast. Mas o simples fato de uma sociedade machista, de um homem ou uma mulher se relacionar, adultos, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Adultos com crianças. Não, se relacionarem com outro adultos, homens ou as mulheres, sem querer realmente, sem o corpo, mente, a emoção, tudo querer, porque eu tenho que pegar essa mulher, porque eu não vou falar não, e tem o corpo já entende como abuso. Exato. Então a gente precisa começar a conscientizar, porque conhecimento salva vidas, e a maioria de nós, eu trabalhei 5 anos com um grupo de mulheres, coisa mais difícil que tem a gente já desde pequenininha, de nova, saber falar não, se posicionar, ter coragem de se escolher, de sentir seu próprio corpo. Não faz.
né? Então a gente vai falar algumas verdades difíceis de engolir, mas que faz a sociedade florescer. Faz a Exato. sociedade renascer. É isso que eu ia E falar. é isso que a gente precisa. Não tem como a gente falar de florescimento sem a gente falar de dor, né? A gente só floresce... Das ervas daninhas que a gente vai ter que tirar Exato. dali. Tem que tirar, tá? Então falta eu me apresentar. Exato. Então, estou apresentando o podcast aqui. Sou Fabiana Rosa. Também vejo minha vida como um marco do antes e depois de ser mãe. Escolhi ser mãe com muita consciência. Não tanta consciência assim, mas mais ou menos eu queria muito ser mãe. Meu filho nasceu e hoje, com o estudo que eu tenho de neurociência, eu sei que a mulher renasce. Realmente morre uma mulher e nasce outra. E psiquicamente são uns 6 anos aí de muita transformação, não é 40 dias. Nasce um filho, nasce uma mãe, Né? né? Como um puerpério, então Nasce a um gente pai, realmente tem mas uma a mãe morte. nasce mais. Sim, e a gente tem uma morte psíquica mesmo, que a maioria das mulheres mesmo não estão prontas para passar, e esses parceiros também não, e essa sociedade também não. Então Aquela história, mas você não era assim, né? Antes. Agora eu gosto de mim assim, viu, gente? Tem um monte de gente que não gosta, mas eu gosto dessa versão de hoje. E eu tive um primeiro filho, foi maravilhoso, né? Era estudante de jornalismo, terminei o jornalismo. No jornalismo, entendi que eu queria fazer pedagogia, que eu queria ir para a educação. Falei, vou unir as duas coisas, pedagogia e comunicação. Educação, na minha cabeça isso fazia muito sentido. As pessoas olhavam e falavam, é louca. Eu falava, fiz pedagogia em seguida e fui tendo filho. Tive mais uma, fazendo pedagogia. E aí parou, né? Só Aí dois. parei, só 2, pra mim é bastante filho. Emocionalmente, gente, 2 já me exige muito. Já E é aí, bastante. eu fui pra Waldorf, queria muito ir pra Waldorf. E na Waldorf eu me encantei pela forma terapêutica da vida. Então, fiz psicanálise, fui fazer várias formações de terapia e tive a honra, o privilégio, numa depressão pós-parto da minha segunda filha, que foi muito intensa e que hoje eu entendo que é as sombras da mãe, tudo que eu negligenciei ali de não me cuidar. Emocionalmente, nem sabia, né? Isso não é um julgamento, um apontamento. E aí, ali, eu fui encaminhada para uma psicóloga e fui encaminhada, chegou até mim o curso da Clarice Yakiara, que inclusive hoje é uma das minhas professoras da Escola de Educação Positiva. Isso há 10 anos atrás. E ali eu comecei o meu processo de cura, o meu processo de transformação a partir dos meus filhos. Meus filhos me mostravam muito sobre mim. E eu falo isso para toda mãe, pai, professor, qualquer pessoa que eu atendo. Falo, nossos filhos viram a gente no avesso. Eles mostram nossa força, eles mostram nossa coragem, mas eles também mostram tudo que a gente não é. Nossas fraquezas. Tudo! Aí você tem um mapa da mina ali para se trabalhar e falar, quero me transformar e vir a ser ou não. O filho convida a gente a crescer, a se transformar. E os meus convidaram muito bem. Eles falaram, ô mamãe, ou vai ou vai. E aí eu falei, vou. E tive esse privilégio. 2, 3 anos depois, eu na educação positiva, eu decidi fazer minha primeira certificação. Fiz a segunda, fui para psicanálise. E atuando como professora, vendo o resultado na prática, na minha vida como mãe, como mulher, eu me transformei como mulher, aquilo que eu brinquei mesmo, um monte de gente odeia que eu me transformei e eu amo, e vou atrás de quem ama essa nova versão hoje, porque eu não volto atrás. E são novas versões. São novas, e daqui um tempo é outra já de novo. E aí, meu namorado que dê conta de ir atualizando, né? Gente, mas não era essa, então... E aí eu vi isso na prática, eu vi nas rodas que eu fazia com mães, eu vi no grupo de mulheres que eu tinha, eu vi nos pais de alunos que eu tinha, que eu ainda dava aula e já atendia como educadora parental, eu vi na minha própria vida, eu vi na vida daqueles que querem, né, Kellen, como a gente estava conversando, daqueles que querem, a transformação acontece. Mas não existe transformação sem dor, e as pessoas estão se recusando a sentir uma dor consciente, porque dor está todo mundo sentindo. Elas estão se recusando a sentir uma dor consciente e entender o que está acontecendo com elas. Vai ter que mexer com ela, né? Vai ter que mexer com ela, a partir do momento que com você si assume, mesmo. você vai ter que mexer com isso. Então, a maternidade me transformou. As minhas formações, elas vieram de lugares muito... que sempre me transformaram. O jornalismo, a pedagogia, os cursos as formações em terapêuticas, de educação positiva.
E eu sou muito grata, me sinto muito privilegiada. Agora vou para o Congresso EZEPAS, estou super ansiosa, porque imagina, gente, só nós passar 10 horas, 2 dias, 10 horas, só ouvindo sobre não violência, sobre educação emocional. Eu falei, meu namorado vai, eu falei assim, olha, você vai ouvir sobre violência o tempo inteiro. E na hora do café da manhã também. Na hora do almoço também. Se você precisar de uns exercícios de regulação emocional, eu te ajudo. Gente, e eu fico tão orgulhosa, porque assim, além de ser o primeiro episódio do Pode Florir, que já era um sonho, né, que nasceu também praticamente junto com a organização, eu fico orgulhosa porque assim, esse time que está aqui são minhas parceiras mesmo, de organização, né? É uma equipe, eu já falo que é uma equipe, mais do que equipe são amigas, que compartilham dos mesmos ideais, que compartilham da mesma causa. Eu falo que é tudo doida, né? As doidas que... Todo mundo pergunta, Liana, mas por que você gosta de trabalhar com isso? Não é que a gente gosta, é necessário. É a inconformidade de falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, não dá pra gente ver e ficar quieto e fingir que não viu, eu não consigo mais. E aí essa galera que tá aqui abraça, né, essa mesma ideia, essa loucura talvez, mas eu falo que é uma loucura que traz muita positividade no sentido assim, dá pra gente fazer. Né? Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue trazer um mundo melhor mesmo, ou pelo menos aqueles mundos daquelas pessoas que a gente vai estar tocando. E aí você já falou do Congresso, também que é um outro orgulho, que é um outro sonho que a gente está realizando, que o ano passado foi a primeira edição do Congresso EZEPAS, que é da Liliane Rocha, que hoje é referência no país, né, da proteção infantil, em relação ao abuso, à exploração sexual. E esse ano é o segundo ano do Congresso, a segunda edição, e o Instituto Florida está indo com 5 representantes aqui de Bauru. Nós vamos lá vestir a camisa no Congresso. Sim. E é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com vocês, tanto aqui do podcast, quanto desse Congresso, que eu tenho certeza que vai ser lindo. E a gente tem mais uma novidade, né, Fabi? Você vai contar ou eu que conto? Da Rafa? Eu acho que a Rafa conta. Ela mesma conta? Gente, Rafa, eu tô tão orgulhosa, tô até exibida com isso. Ai, gente, Bauru, sinto muito, a gente não vai fingir que não é nada demais, é sim. Galera do Brasil inteiro, tá? Bauru vai lá ser representado nos palcos. Vai estar em São Paulo, no palco do EZEPAS. E nem eu tô acreditando ainda, né? Mas eu vou participar de uma mesa redonda sobre escuta especializada, com nada mais, nada menos que a Dani Zeponi, que é a minha mentora em escuta especializada. Referência no país, né? Sim, extremamente conhecida, agenda lotada. E a Ira Maia, que também ela é referência em escuta especializada. Inclusive aqui em Bauru nós já tivemos capacitação dela. E com a Leiliane Rocha, né, logo depois da palestra da Sheili e a Leiliane. Então, a Sheili, que é uma grande referência também, que eu nem acredito que eu vou estar no palco perto dela, mas enfim, eu vejo que é um reconhecimento, né? Eu sou da primeira turma do EZEPAS, a gente fala que nós fomos as cobaias, né, da Leiliane Rocha, porque foi a primeira formação dela para profissionais. E nós construímos a formação juntos, né? Porque ela iniciou o curso e ela foi muito aberta para que nós dessemos sugestões, né? E nesse meio tempo ela foi acrescentando vários conteúdos na formação. A formação dela ficou muito completa. E realmente é uma honra estar ali representando o município, representando o Instituto Florir. O Rafa, eu queria que você... Eu sei que a gente vai ter um episódio, gente, com o privilégio da Rafa poder desmiuçar toda a escuta especializada. Mas como a gente falou algumas vezes, e nós sabemos que muitas pessoas não têm ideia, e aí como o nome já é sugestivo, eu acho que as pessoas criam muita coisa na cabeça, quando não é falado, a gente cria o que quer, né? Você podia explicar um pouquinho, de uma maneira mais breve hoje, o que é a escuta especializada? Então, a escuta especializada... ela é uma conversa com uma criança, né? Uma entrevista, né, Rafael? Sim, é um processo de entrevista. Então, eu costumo brincar, quando eu dou as capacitações, eu falo,
existe um diálogo, né? A gente consegue conversar com essa criança? Então, a gente tem uma escuta especializada. Se é uma criança que não fala, se é uma criança que a gente não consegue estabelecer uma comunicação, não existe uma escuta. E quando que ela acontece? Ela vai acontecer quando a criança ela revela uma situação de violência. E o que é essa revelação? É só quando essa criança conta que ela sofreu uma violência? Nem sempre. A gente tem a revelação que ela é verbal e nós também temos a revelação não verbal. E como que é essa revelação não verbal? Podem ser situações em que a criança chega com hematoma na escola, no serviço de convivência, uma alteração de comportamento, ou ela pode passar por algum atendimento médico, atendimento odontológico e ser identificado algum diagnóstico de doença sexualmente transmissível. E aí a gente precisa questionar essa criança sobre a situação de violência que ela pode estar vivendo. E aí tem uma dúvida muito grande dos profissionais da rede, porque a lei... Especializada, né? Acha que é um Sim. profissional específico que tem que fazer. Eu brinco que a escuta especializada, para a grande maioria dos profissionais, é o bicho de 7 cabeças. E aí, na capacitação, a gente vai arrancando essas cabeças, né? Vamos cortando uma a uma para a gente conseguir, de fato... Vai simplificando, né? Sim, simplificar, desmistificar. Porque não é difícil conversar com criança, né? A criança, e principalmente quando é uma escuta realizada na rede mesmo, porque na maioria das vezes a criança, ela tem essa necessidade de falar, ela procura para falar. É diferente, por exemplo, como acontece aqui no município de Bauru, uma escuta especializada realizada dentro do CREAS, que muitas vezes será agendada. E aí a gente precisa criar todo um rapport, conquistar o vínculo com essa criança para que ela relate uma situação de violência. Mas quando ela acontece dentro das escolas, dentro dos serviços de convivência, ela busca o profissional que ela já tem um vínculo. E aí, como que a gente vai negar aquilo? É a mesma coisa que a gente está aqui e eu falo, Eliane, eu quero te contar um segredo. Aí eu vou falar assim, ai não me conta não, porque eu não sei ouvir. Nós temos que agendar lá no Tô CRAS A gente para vai amanhã. agendar. Tô ocupada, conta pra Kelly. Eu falo, gente, mas eu nunca vi a Kelly na minha vida. Como é que eu vou contar esse segredo pra Kelly? Não vou contar pra ninguém. E aí, a criança vai guardar aquilo porque ela não sente a abertura pra falar. E não vai ser naquele momento que ela vai deixar de revelar. Possivelmente ela não vai revelar nunca mais. Já tem até alguns estudos, né? As pessoas falando, porque esse nome eu acho que ficou muito... Escuta especializada, parece que é um especialista, né? Sim. E geralmente Né? a gente associa a psicólogo. É só o psicólogo que faz a escuta especializada. Na verdade, poderia-se usar um outro termo, escuta qualificada, que é uma forma... Escuta protegida, porque nada mais é do que uma entrevista com alguma que tem um roteiro pré-estabelecido. A gente não pode nem induzir respostas na criança, né, fazer perguntas fechadas, e também não pode não escutar, como a gente está falando. A gente tem que ouvir a criança, mas tem que ter uma técnica, mas não é uma técnica da NASA, né? É uma técnica, se você lê ali um roteiro... Mas, Eliana, aí eu acho que a gente abre um parênteses para entender assim, o quanto deve ser desafiador e os profissionais, e nós vamos precisar se capacitar, entender, estudar, né? Nossa defesa na educação positiva é preciso estudar para criar outro ser humano, é preciso estudar para tudo. Você não faz um bolo sem receita e a gente acha que vai criar um outro ser humano sem estudar. E as pessoas falam, então a gente vai estudar e vai ter a receita. Eu falo, não vai ter a receita. Falou, opa, pera. Né? Então, é para errar menos só, né? Para errar menos, para sentir mais, para entender mais. E aí, fazendo um parênteses da escuta, para mim a escuta sempre foi muito difícil. Foi algo que eu tive que treinar, foi algo que eu tive que mudar e, sem dúvidas, Bem-vinda, a grande maioria. tive que cuidar dos meus traumas para parar de escutar o outro, querendo ver e ouvir o que faz parte de mim, né? Então, até entre nós adultos, eu quando estou nos atendimentos, normalmente as pessoas me narram toda a situação assim, tão convictas, né, de que elas estão certas, aí eu só finalizo assim, mas é que tudo isso que você falou foi sobre você, não foi sobre a criança. Não foi sobre a criança. Tudo isso que você falou foi sobre você, não foi sobre ele.
Porque a gente está ali tão imerso e tem tanta dificuldade de ouvir, e eu tenho meus momentos até hoje, dessa dificuldade de ouvir e entender que a gente já vai para esse automático. Se isso é difícil entre nós adultos, imagine a criança que é sensível, tem uma outra linguagem, o cérebro imaturo, não sabe nomear. Então, assim, é um reaprender de toda uma sociedade. A gente também vai ter que ter uma generosidade, uma compaixão com a gente mesmo para esse tempo de aprendizado. E esse é um lugar que eu sempre deixo os pais, mães, pessoas que eu acompanho muito confortável. Eu falo, você vai errar. E cada erro seu é uma oportunidade de você olhar onde precisa ajustar. E como seu filho, seu aluno está vendo que você lida com o seu erro? E a gente não deixa a criança às vezes terminar de falar. E a gente quer dizer para a criança se ela tem que sentir raiva ou não de uma situação. A gente quer dizer que ela não pode estar triste, não pode chorar. A gente quer o tempo todo dizer para o outro como ele tem que fazer e se sentir. E aí a gente quer ser adultos super confiantes no que a gente sente, acredita. E daí a gente ainda quer dizer o que o outro está sendo. Não vai. Então, imagina que desafio que é se no dia a dia, no cotidiano já é assim, quando chega uma violência. Parece aquela brincadeira assim, de liga a sirene e sai todo mundo correndo, né? E ninguém quer saber lidar. Então, é extremamente importante. A comunicação, semana passada e essa, gente, todos os meus clientes vieram no tema de comunicação. E eu falei, nós não sabemos ouvir, não sabemos sentir. E vamos ter que começar a querer aprender. Mas você falou uma coisa muito importante, Fábio, que é a questão do profissional ter que aprender. Nós estamos no momento de ter que aprender. Exato. Aí eu viro e falo para você assim, ó, Não que dá mais, lei, né? Para ficar, eu sempre fiz assim. A lei veio, da lei da escuta especializada, ela veio em 2017. Sim. Eu, por exemplo, eu estava no Conselho Tutelar em 2016 e não tinha a questão da escuta especializada. E nós, conselheiros tutelares na época, nós não tivemos essa oportunidade de aprender a escutar, de aprender a saber como que seria. Nós não tivemos essa oportunidade. Nós, como conselheiro, as crianças chegavam, os adolescentes chegavam, as famílias chegavam com os problemas e nos contavam. E nos relatavam. Por quê? Porque até então foi difícil desmistificar essa questão de que o conselho tutelar era aquele que só vinha, né, e fazia a parte feia. Mas não. Eu, pelo menos, todos os conselheiros, nós passamos, a gente fazia essa escuta. E não era nada especializado, porque nós não tínhamos roteiro, nós não tínhamos orientações, porque o conselheiro tutelar, ele entra, ele passa, né, no processo seletivo lá para ser conselheiro tutelar, mas aí vamos seguir o ECA. E no ECA não estava informando nada sobre a questão da escuta especializada. Kelly, eu posso só completar? Como fazer tudo isso. Não é só o conselheiro tutelar que sempre escutou criança. Todos os profissionais que trabalham com criança sempre escutou criança. A gente só não tinha esse roteiro antes. Só não tinha essa metodologia para ouvir. Não tinha. Né? E aí legalizada. agora tem que fazer o quê? Agora você tem que entender, você tem que realmente seguir o que fala, porque hoje nós temos uma diretriz, que é a lei da escuta especializada, e tem que estar lá seguindo, logicamente. O profissional, ele vai ter que estar disponível a aprender, porque ele pode virar e falar também, não é comigo e eu não vou fazer. Não é comigo. Não se E vai responsabilizar, né? E vai ter profissional, e tem profissional, que ele não está preparado, assim como a Fábio falou. A Fábia, ela teve um momento para ela se preparar, para ela entender a necessidade de tudo isso. Mas tem profissional hoje que ele entende que, olha, não é o meu momento e eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso. Mas tudo bem. E aí por isso que a gente deixa esse convite, né? Eu vou dar um spoilerzinho de uma coisa que a gente vai falar muito aqui e que a sociedade perdeu e está se perdendo cada vez mais. E eu acredito mesmo que é um dos maiores perigos que a sociedade está sofrendo, que é a perca de conexão. O ser humano, ele tem uma necessidade básica de conexão e vínculo, né? O vínculo é a principal necessidade básica do cérebro e eu vou me vincular, eu vou me conectar com o que precisar para ter vínculo. Eu vou me conectar com a tela, eu vou me conectar com o vício, com o que for. Então, não é sobre o profissional, não é sobre ser pai e mãe, não é sobre ser XY, currículo e tal, todo esse currículo nosso que a gente deu aqui. Conexão é necessidade básica do humano.
Eu não vou me conectar com quem eu não me sinto segura. Hoje eu coloquei no meu Instagram, né? Os 5 Cs de uma relação: conexão, contato, carinho, confiança e comunicação. Eu não vou confiar. Se a gente achar que porque é um profissional não tem que ter isso, se perdeu, porque isso é do humano. Isso não é sobre o profissional. Fábio, mas aí a gente vira e também pensa naquela questão que nós da rede, nós que sempre trabalhamos muito dentro da rede, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e tudo mais, a primeira coisa que a gente sempre ouvia se falar é o vínculo afetivo que tem que ter a criança com a família. E a tal da humanização, né? E tal do vínculo afetivo é aquele que faz com que tudo gire. E aí a gente para pensar, se naquela época, já há algum tempo atrás, se cobrava muito, principalmente, né, todos os profissionais, e a família tem que ter o vínculo afetivo. Mas e agora? E agora com essa revolução toda, e agora com toda essa questão da internet, rede social, essa questão de que os pais passam mais tempo fora de casa trabalhando do que dentro de casa, como que a gente vai pensar em se cobrar dessa família esse vínculo afetivo? Eu vejo que tudo está passando por uma transformação. E é uma transformação também, se a gente for ver, de palavras. Porque vai haver uma transformação. Porque o vínculo afetivo é aquele que a gente fala, que é o convívio da criança dentro da família, com um tanto tempo ali que a família está disponível para ela se doar para aquela criança e para outra ali dentro, para eles poderem conviver. E hoje a gente vê que esse vínculo afetivo, ele está muito pequeno. Ele tá muito curto. Entre todos nós, né? Eu fiquei 6 meses indo fazer capacitação na PAI de Itaquarituba e eu trabalhei só com a equipe. Gente, detalhe, meu foco é os adultos, né, Eliana? Isso. Eu trabalho com os adultos porque eu acredito que deixando bem preparados os adultos para lidar, né, com os conflitos, com os desconfortos, com a dificuldade, com o que vier, eles vão oferecer melhor para as crianças. Exato. E eu falava, como que você vai cobrar da família esse vínculo? Como que você vai cobrar da criança esse vínculo, se você não tem vínculo com a sua parceira de trabalho? Se você não tem vínculo com a sua criança? Se você não tem coragem de se vulnerabilizar e falar, Kelly, nossa, hoje foi difícil pra mim, eu me senti assim na hora que você falou, vem cá, vamos resolver. Gente, vou dar um exemplo na prática, eu sou igual a você. Amo ciência, sou a doida dos livros do estudo, mas se eu não conseguir passar essa ciência pro meu dia a dia, de nada ele vale. Para mim sempre foi muito difícil, eu sou muito honesta. Isso é uma frase muito clássica de Jung, né? Você conhece aquela frase? Maravilhosa, né? Conheça todas as teorias, todos os livros, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu tive muita dificuldade para isso. Eu já me protegi na intelectualidade por causa dos meus traumas. E um lugar que eu consigo deixar as pessoas muito à vontade de trazer suas fragilidades é eu colocar as minhas. Claro que eu coloco depois que eu trabalhei bem em terapia, né? Para ninguém usar elas contra mim, porque tem isso também. Então, e para mim sempre foi um lugar muito difícil me vulnerabilizar e praticar a educação positiva com outro adulto. Com a criança foi um lugar que eu fui aprendendo e foi ficando mais fácil. Eu errar, pedir desculpa, falar, entender o que eu fiz. Com o adulto, gente, eu virava um dragãozinho. Meu dragãozinho vinha, eu falava, vai lá, come ele. E aí eu fui vendo que não dava para ser come assim. a cabeça dele. Né? E agora no meu... Nossa, nem se ele vai... né? Depois a gente conta, ele assiste que eu contei. Né? E esses dias, eu e o meu namorado, a gente foi para esse lugar de falta de conexão, de comunicação total. E não vai dar certo. Falei, vem aqui, a gente precisa conversar pessoalmente. O que a gente fez? Primeiro, a gente se abraçou, a gente se conectou, a gente trocou carinho, a gente falou de outras coisas. E a gente retomou o assunto de um outro lugar completamente diferente. Não vem ao caso expor aqui que eram nossas, né, questões. Eu falei de como eu me senti, ele conseguiu explicar o que estava acontecendo. A gente se desculpou nas questões que cada um exagerou ali. E a gente perdeu esse lugar de confiança, de vínculo, de respeito. A humanidade, ela tá esse fio está esticando. Se a gente não voltar, todo mundo perde, porque somos coletivos. Então, gente, bem simples, eu falei que a gente ia falar de umas verdades difíceis de engolir aqui. A gente precisa trazer todo mundo de volta. E é legal quando eu vou trabalhar com profissionais, porque eles estão lá num lugar tão cheio de barreiras levantadas, e eu falo, vai baixar.
Gente, vocês entendem por que eu convidei esse povo aqui para ser da equipe do Florir e trazer elas para o primeiro podcast, né? Para o primeiro Pod Florir? Então, assim, ó, é um orgulho, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Elas se apresentaram, a gente vai se apresentando e já vai contando um pouco da vida, um pouco da nossa experiência, dos nossos valores, e isso é muito gostoso. Eu gostaria só de finalizar eu apresentando vocês, o meu olhar em cima de vocês, né? Por que eu convidei? A Kelly é minha parceiraça, é a cofundadora do Instituto. Lá atrás, quando eu estava ainda gestando, né, e estava na minha barriga ainda, na minha barriga que eu falo assim, no sentimento mesmo, né, nas ideias, eu conheci ela e ela assim, você tem certeza? É isso que você quer? Então tá, então vamos junto. E ela abraçou, então hoje eu brinco que eu sou a mãe do Instituto e ela é o pai, porque ela abraçou, pegou para criar mesmo. E essas duas aqui são as madrinhas, né? São as duas que também vieram para somar. Então, a Kelly, por que eu contei meu sonho para ela, meu projeto? Por conta dessa experiência maravilhosa e pelo ser humano que ela é. A Kelly tem essa formação em Direito, em Relações Públicas? Não? Relações? Como que é? A sua formação, Kelly? Responsabilidade social. E ela ficou 7 anos dentro de um conselho tutelar. Gente, para quem não sabe o que é um conselho tutelar, que acho que todo mundo sabe, né? Conselho tutelar, a hora que chega, é porque aconteceu já mesmo, é para resgatar, são os anjos, né, que estão ali para socorrer mesmo a criança, não é a suspeita. Quando o conselho chega é porque realmente precisa se proteger aquela criança que já foi tão violentada. Então, a Kelly tem essa experiência. A Rafa eu conheci também aí dentro da rede, né? A gente foi numa reunião, foi quando fundou o CRM, né, aqui em Bauru? Sim. Foi na fundação do CRM. Na inauguração do CRM. O CRM é a casa... É o Centro de Referência da Mulher. Centro de Referência da Mulher. Ela falou assim, nossa, você é Eliana, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, você também fez a formação da Liliane, né? Eu falei, fiz. Aí a gente se conectou. Eu falei, você fez também? Ela falou, sim, eu sou da primeira turma. Eu falei, eu sou da terceira. E aí a gente já não se desgrudou mais, né? Eu falei, eu sou psicóloga, eu sou assistente social, trabalho no CRES também. Então já foi essa conexão que eu falo tanto de valores, de alma, quanto de experiência profissional. E a Fabiane também me liga um dia, uma pessoa me manda uma mensagem... Falar, eu queria ser voluntária do Instituto. Eu falei, gente, é ótimo, né? Foi tudo assim. Aí eu tinha eu tinha uma meia hora na agenda. Eu falei, você consegue fazer uma ligação de vídeo agora? Consigo. Como eu estava, Eliana? Aí ela me liga de pijama, tava de manhã, terminando o almoço para os filhos. Eu falei, gente, acho que eu exagerei na minha esposa. Aí eu queria conhecer, eu falei, quem que é essa pessoa para eu falar se eu quero de voluntário ou não, preciso saber quem é. Aí ela já vai falando, eu já me apaixonei, né? Eu sou educadora parental. Eu falei, pronto, era isso que eu precisava. Eu já tenho advogado, já tenho assistente social, eu já tenho, né, outros profissionais, outros psicólogos. Faltava uma educadora parental, porque educadora parental, gente, é o jeito que eu explico, né? Não sei se a Fabi concorda. Parental vem de pais. Parents em inglês é pais, né? Então é a educadora dos pais. Olha que coisa linda. A gente acha que teve um filho e já sabe fazer tudo. Não sabe, gente. A gente não sabe nada. A gente precisa estudar sim. Como ela falou. Né? Então o pai precisa realmente ter esse aprendizado de como errar menos. Não que a gente não vai errar, a gente vai saber tudo, mas a gente vai errar menos. E esse é o trabalho da Fabi. Né? Ela é educadora parental e ela trabalha muito... dentro de uma metodologia que eu acredito muito, que é a educação não violenta, a parentalidade positiva. Né? Porque não adianta a gente educar, não existe educação com violência. A gente não ensina um filho com violência, com grito, com palmada. Além de ser lei, no nosso país é ilegal você tratar uma criança dessa forma. Qualquer ser humano dessa forma. A gente não pode bater em mulher, não pode bater em idoso, a gente não pode, nem em animal a gente pode. Por que em criança ainda tem essa cultura que não, eu vou educar através da violência? Porque essa criança precisa. Não, nenhum ser humano precisa.
E aí eu encontro ela, né, que veio dessa forma tão linda, tão generosa, tão espontânea. Então eu costumo falar que Deus vai trazendo mesmo. Sim. Né? Eu sou Vai muito, unindo. vai unindo. Vai unindo. Né? Eu sou muito da ciência. Eu acho que não tem como a gente trabalhar sem a gente ter muita fundamento, sem muito estudo. Sim. Mas também eu tenho a minha parte espiritual, que eu acredito muito nisso, nessa união, mais de propósitos e de ideais, né? E de valores mesmo, não tem como a gente não trabalhar se não tiver tudo isso. Para mim não faz sentido. E posso só fazer um Lógico. parênteses? A gente pensando na questão das profissões aqui, né? Como a gente teve lá a ação no projeto que nós estamos fazendo de sábado, quando nós nos apresentamos, né? O que a assistente social faz? Né? Tira a criança da família. Gente, o que o conselho tutelar faz, né? Tira a criança da família. E, As bruxas. Pois é. Então, assim, nós temos profissões que muitas vezes é muito mal vista pela sociedade. Exatamente. A gente tem hoje a visão da educação parental, de que a educação parental ela veio para deixar a criança fazer o que ela quiser. Sim. Né? Então a gente vai cobrar os pais, julgar os pais. É que nós temos uma sociedade tão punitivista que qualquer sociedade que venha qualquer profissão que venha falar de reeducar, de assumir responsabilidades, a primeira coisa que a gente pensa é na punição. Vem quebrar, né, esses Então, padrões. e não é sobre isso, é Qualquer sobre que reeducação, ousa. não sobre punição. Exatamente. Qualquer um que ousa quebrar esses padrões, mas sempre foi assim, eu apanhei e sobrevivi. Gente, pelo amor, sobreviveu. Como que sobreviveu? Quantos aí que estão com essa saúde mental totalmente debilitada, né, comprometida? E vou falar mais para vocês, o porquê que a gente vem dessa sociedade tão punitiva, tão, né, que cobra tanto. É também por conta das nossas leis, querendo ou não. O Estado, ele vem com a mão pesada em cima da família. Isso ele vai fazer, porque a parte é o que sobrou para ele, é a parte pesada. Ele vai vir sempre com a mão pesada em cima da família. E aí a família, ela vai fazer o quê? Se ela não tiver orientação, se ela não tiver muita instrução, se ela não tiver orientação parental realmente, a primeira coisa que ela vai fazer e vai falar é o que eles falavam lá no conselho tutelar. O pai falava assim, eu vou bater porque senão o conselho tutelar vai vir e vai pegar. Entendeu? E muitas vezes é usado esses termos com a família. É isso mesmo. A família acaba ficando, ela fala assim, o meu papel de pai e de mãe vai ter que ser corrigir. Só que ele vai entender que o corrigir é bater, que o corrigir é fazer a mão pesada porque o Estado está me cobrando. Infelizmente o Estado cobra muito. E aí a gente não vai ter profissional suficiente para poder pegar na mãozinha do paizinho, da mãezinha. Eu sempre falava no conselho tutelar, porque muitas mães falavam assim, mas eu não sei lidar. Eu falava assim, mãe, eu queria muito te entregar o bebezinho na maternidade com aquele certificadinho, com manual igual o de celular, que você pega, você lê e você segue tudo lá certinho. Olha, a criança nasceu, você liga lá na tomadinha, você vai fazer tudo isso. Mas não é como a Fábio falou, a gente tem que aprender a lidar com o filho, com a criança. Um é diferente do outro, mas isso você vai aprender com o tempo. Não adianta. Só que o Estado não fala isso. Não, sabe, Kelly, não prepara isso. Todas as organizações que eu participei, todos os grupos de mães, de pais, não importa de onde era, qual era a classe social, qual era a realidade deles. Quando eu olho para o adulto, quando eu olho para a história desse adulto, quando eu coloco esse adulto em contato com a emoção dele, é muito bonito o resultado que eu vejo. É muito bonito como no final sempre vem uma, duas, eu tô acontecendo isso com a minha filha, não, minha mãe também fazia isso comigo, porque a inteligência das pessoas e essa inteligência humana que a gente tem, emocional, tudo, ela só não foi desenvolvida. Então, nós precisamos ter um olhar que acredita. E eu na minha própria profissão, né, 6 anos atuando com os atendimentos, eu me surpreendi muito de lugares onde, às vezes, eu achei que não ia e floresceu muito. E lugares que tinha tudo para ir, porque as pessoas têm conhecimento, nossa, elas super resistentes, fazendo coisas que você falou, eita, sério isso? Então, eu acredito que hoje eu estou num lugar tão mais assim, a gente joga sementes e não sabe onde vai florescer, a gente não tem essa resposta. Não tem. E a hora que o ser humano vê alguém confiando nele assim de novo, porque a gente
têm uma carência de confiarem na gente, né? De acreditarem que a gente conserta, mesmo quando a gente errar, mesmo quando a gente falhar. Que lindo. É algo que, pra mim, fez muita falta, Eliana. Pra mim, quando eu sempre falei que a minha primeira terapeuta, ela acreditou mais em mim do que eu mesma por muito tempo. Aí eu voltei a acreditar em mim. Olha isso. Então, quando a gente tem uma sociedade que não acredita, pessoas que não acreditam... E eu vou te falar mais uma coisa, tá? Que é um dos fundamentos da psicologia também. Que tudo aquilo que a gente ressignifica no outro, que a gente contribui para o outro Sim. ressignificar, a gente está ressignificando na gente Sim. também. Então, você pode ter certeza que ela também cresceu muito no seu atendimento. Sim, com certeza. Ela Ela sempre falava isso. Gente, Vamos que lá, delícia. encerrar? Se pudesse, Gente, a gente senão ficaria fica aqui até... Os meninos já tiveram uma sessão de terapia hoje, Já. ó. Eles estão ali pensando, pode me dar o cartão? E aí, acho que cada um poderia deixar a sua mensagem final, né? Pra gente ir partir pro encerramento aqui. Kelly? Bom, eu deixo aqui para vocês o convite de vocês estarem nos acompanhando com mais episódios, com mais assuntos super empolgantes, interessantes, de orientação e de muito conhecimento. Tudo que a gente vem trazendo aqui de experiências, de vivências, são coisas que, na verdade, nós passamos e nós vivenciamos dia a dia, tudo isso que a gente vai falar por aqui. Eu vou deixar para vocês também o convite para que vocês acompanhem nossas redes sociais, Instituto Florir, segue lá o nosso Instagram, nós temos um site também, entra lá, www.institutoflorir.org, participe com a gente, nos ajude a divulgar, nos ajude com certeza a estar encaminhando mais e mais informações para vocês. Rafa? Bom, é difícil falar assim, né? Mas eu gostaria que as pessoas pensassem em realmente proteger a infância. A gente precisa enxergar que, como diz a Lia Luft, né? Que eu acho essa frase, para mim, maravilhosa, que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E todas as nossas relações, tudo que a gente constrói, o que a gente acredita, o que a gente deixa de acreditar, vem do que foi construído na gente, do que foi plantado na gente durante a nossa infância. Então, se a gente tem condições hoje de transformar a infância de outras crianças, a gente também consegue transformar a nossa criança interior. Sim. Exato. A gente precisa revisitar essa criança lá de trás, e acreditar que a gente pode plantar uma semente ali, fazer ela florescer. Todo mundo tem condições de melhorar, de mudar. E a gente trabalhar a infância é a gente, de fato, construir um futuro que vai ser muito mais humano, muito mais... Melhor para todos, né? Sim. Eu falo que o mundo sem violência é um mundo melhor para todos. Com certeza. Então, a gente precisa focar em proteger a infância. E a gente focando nessa proteção, a gente também está desconstruindo muitos paradigmas que a gente construiu ao longo da nossa vida, né? Se reinventar mesmo, né? E dar voz. A gente precisa dar voz para as crianças. Eu ou você? Vai, Eliana. Eu? Aí eu encerro. Vai. Então tá jóia. Eu quero só agradecer primeiro vocês que estão aqui, a todas as pessoas que de alguma forma participam do Instituto, que são voluntários, que são apoiadores, que são patrocinadores. Quero agradecer ao pessoal da Wise, que gentilmente cedeu esse estúdio aqui maravilhoso para a gente fazer, o Leandro que está ali nos bastidores, o pessoal do meu marketing que está aqui também nos apoiando, e fazer um convite para que todos falem assim, Eliana, mas eu não aguento esse assunto, eu não dou conta de ouvir violência de criança. E aí eu sempre deixo uma provocação, né? Eu falei, se você não aguenta ouvir, imagine a criança que está passando pela violência. Tá? Então eu convido a todos a trabalhar, né, essa dificuldade que a gente tem, porque não é fácil. A gente falar de violência é uma coisa que incomoda, é indigesto para todo mundo. E colocar a criança ainda nessa frase, né, violência infantil, é muito mais desafiador. Sim. Mas, assim, vamos realmente desafiar essa dor nossa para a gente fazer uma diferença, trazer um pouco de florescimento mesmo, né, fazer florir a vida dessas crianças.
Então, ó, se não consegue ir lá, tá no dia a dia com a gente, né? Ir lá no projeto do que a gente faz na pousada, nos atendimentos, faz o que você pode, né? Nos doe, faça uma contribuição financeira que nos ajude a ajudar. Né? Então, eu quero deixar esse convite aqui, tanto para você, pessoa física, pessoa jurídica, que acredita no nosso trabalho, que acredita na nossa causa, que acredita que cuidando da infância, a gente cultivando uma infância saudável, a gente vai ter um mundo mais saudável, que venha nos apoiar. Bom, então vamos encerrar. Essa foi a primeira edição do nosso podcast. Espero todos vocês acompanhando a gente, curtindo, compartilhando. Manda sua pergunta, coloca o que você achou aqui para nós. Uma de nós vai estar ali sempre debatendo, podendo responder. Participar, engaja mesmo, e isso leva para outras pessoas. E nós precisamos disso, para que essa mensagem chegue. E eu falo com muita propriedade que, completando o que ela falou, é desconfortável alguns assuntos, sim. Mas à medida que você treina, ele fica natural. E aí todo mundo fica mais seguro em lidar com aquilo. E deixaria a mensagem de cuide de você, né? Cuide, com certeza, das suas emoções, da sua mente, do seu corpo, das suas relações, que isso já vai fazer uma diferença enorme. Às vezes a gente acha que tem que ir lá na causa, no movimento tal. Se você cuidar de você e das suas relações ali próximas... Gente, feliz não dá trabalho, né? Nossa, você vai estar fazendo um favorzão para a sociedade. Muito ajuda aquele que não atrapalha, gente. Eu sempre, às vezes, né, eu já atendi casos assim, pra gente finalizar, onde a pessoa acha que tá ali aguentando certas coisas, ela tá sendo boa. E, gente, violência que a gente recebe não deixa de ser violência, não é nobre. Isso. Então, cuida de você, né? Pra você poder cuidar do outro, cuidar do seu, você tem que cuidar de você. Exato. Então, e aqui você vai aprender muita coisa como fazer isso. Não vai dar pra dizer, não sei, não entendi, entendeu? Então, né, agora vamos pôr em prática. Então, a gente e pode... gente finaliza assim. A gente pode? Pode florir. Pode florir.